Olá, meus queridos e minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje tratando de mais um cargo muito importante, de muita relevância dentro do ambiente logístico, que é o de analista de estoque. Por que eu estou dizendo que este é um cargo de fundamental importância dentro de qualquer operação? Porque, cara, infelizmente, a maioria das empresas tem seríssimos problemas de acuracidade nos estoques. E esse problema de acuracidade de estoque tem como fundamental causa da existência o analista de estoques, que é o cara que deverá ir lá e avaliar, contar e principalmente descobrir os seus problemas. Mas antes da gente evoluir nesse aspecto, eu queria pedir para vocês conhecerem a nossa capacitação de analistas, de formação em analistas de estoque. É um produto bem inovador, produto novo, estamos lançando agora. Temos apenas 50 vagas disponíveis e se você quiser conhecer um pouco mais a nossa metodologia para formar um analista de estoques, por favor, vá aí na descrição e acesse a landing page que vai lhe explicar os detalhes ali da operação, que não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui vai ser falar sobre essa importância desse cargo. E nada melhor do que falar da importância dele, começando pelo quanto vale esse cargo. Esse cargo é fundamental para uma operação logística, porque sem a acurácia, eu não sei o que comprar, eu não sei o que vender, eu não sei se eu posso me comprometer. Eu tenho problemas fiscais com a questão do bloco K, que é um ponto importantíssimo assim para todo mundo começar a se ligar, que o governo tá de olho nesses ajustes de inventários feitos sem muitas explicações. Então, é todo esse monte de situações, mas então quanto vale? Olha, eu tenho casos aqui, e a gente procurando assim no Google, por exemplo, cara, dá 3 milhões de citações de analistas de estoque. Então, é um cargo sim muito solicitado, entretanto ele é meio confuso, porque muitas vezes estou olhando a descrição de um analista de logística, ele é na verdade um analista de estoques. E as empresas confundem a nomenclatura dos cargos, o que é muito comum, e por isso eu acho a relevância assim do nosso canal, obviamente, para elevar o patamar dos seres logísticos, mas também para orientar as empresas aí a entender assim qual é a especificidade do cargo e qual o cargo que a gente deveria olhar. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma playlist completa com os cargos que está sempre em evolução, né? Com relação a cargos e salários, mas também falando do analista de logística, o que compete o analista de logística e outras funções dentro da nossa área, que a gente vai estar ainda, obviamente, produzindo muito conteúdo sobre isso. Neste caso aqui, eu vejo que existe de 2.000 a 3.000 reais posições de analista de estoque. Mas aí, cara, depende muito do segmento, da vertical de negócio que você se posicionar. Por exemplo, na indústria tem uma tendência a pagar mais do que, por exemplo, num distribuidor, um atacadista, um varejista, talvez ele se posicione no meio, e um operador logístico também se posicione aqui no meio. O operador logístico, ele tem uma tendência a pagar muito bem por essas funções, porque ele é um prestador de serviços, então ele tem que ter muito controle sobre os seus saldos de estoques e, portanto, o analista faz muita diferença na qualidade da entrega. Então, o operador logístico talvez ele esteja para 2 ou talvez até para 3, parecido com a indústria em termos de remuneração. Eu peguei referências, inclusive do varejo de São Paulo, do cargo valer inclusive R$ 3.300, e, obviamente, eu tenho que falar ainda o que faz aqui a formação dessa função, que são coisas também muito importantes para complementar. Ou seja, a relação cargo, responsabilidade e formação é um triângulo aí que está sempre uma coisa coligada à outra, né? O salário é composto por qual é a vertical que eu atuo, a minha senioridade, que é muito importante nesse caso, porque, obviamente, para resolver problemas de estoques, eu sempre vou buscar, dentro da minha operação, caras mais experientes possíveis para achar aquele problema. Ou para localizar um produto, ou para achar por que houve a falta ou a sobra daquele produto, aonde está o furo da bala, tem algum erro de processo que acontece e que eu preciso que o analista
eu estou pensando a palavra em inglês aqui, digging down, né? Ou seja, aprofundar, furungar, achar onde é que está exatamente o problema que foi gerado pela falta. Então eu preciso de um analista experiente. Pela minha percepção, é muito importante que o analista seja um cara bem sênior. Então, quando eu vou buscar no processo de seleção, a exemplo dessa remuneração aqui, eu não vou buscar alguém que seja iniciante no mercado, para uma função tão importante como essa, e que precisa conhecer produto, precisa fundamentalmente conhecer os processos de um armazém, precisa fundamentalmente saber entender, por exemplo, as similaridades dos produtos. Portanto, ele precisa conhecer a empresa, precisa conhecer os produtos, precisa conhecer os processos. E aí gera a complexidade, talvez, desse cargo. Então, ele faz justamente essa parte, que é verificar os processos. Então, o analista de estoque deveria, sim, ele rodar PDCA sobre os processos que estão em execução nesse momento dentro da operação. Por quê? Porque ele está encontrando um problema de consecutivo, vamos citar aqui apenas como referência. Cara, tá sempre faltando produto de uma determinada lâmpada, por exemplo. E eventualmente o problema da falta da lâmpada pode ser a avaria. Porque o operador lá, o separador, o conferente e tal, ele quebra a lâmpada e ele não reporta aquela avaria, ele esconde, porque a empresa avalia ele, dá uma mijada no cara, por exemplo, se o cara quebra a lâmpada. E aí, o que é importante? Ele perde a estatística da avaria, ele perde, inclusive, quem faz o quê, e aí, obviamente, eu tenho um problema de estoques. Então, o analista, ao ver este problema de falta de estoque, porque ele faz o inventário e ele percebe a falta do estoque, e ele começa a avaliar por que está acontecendo aquele erro. E, eventualmente, ele chega na causa raiz do problema e pode sugerir alterações dentro dos processos do armazém, o que deveria ser uma prática corriqueira. Então, inclusive a gente quer ensinar tudo isso aqui dentro da formação dos analistas. E por isso a importância. Então, se eu pudesse botar aqui agora senioridade, eu vou botar assim, ó, 5 estrelinhas aqui nessa função. Então, o analista ele precisa aqui ser sênior. Ele precisa ter experiência. São fatores importantíssimos para quem quiser concorrer a esse tipo de vaga. E aí eu acho que é um grande valor que eu posso passar para vocês na parte da nossa capacitação, porque obviamente a gente oferece experiência, é prático. Nossos cursos são assim no quadro e, portanto, passam essa questão prática com muita facilidade. O que mais? A formação desta vaga. Cara, é muito importante assim, olha só, formação para o analista de estoque. Primeira coisa, Excel. Mas não é Excel, o cara tem que ser um ninja do Excel. Não é assim, Excel básico, intermediário e tal. Ele precisa realmente ter, normalmente, se tu olhar as inscrições de vagas de analista de estoque, características da vaga, conhecimento de Excel profundo, é primeira. E segundo, obviamente, uma faculdade. Aí alguém vai perguntar o seguinte, mas bem Chique, qual faculdade? Eu tô escrevendo tudo errado aqui, todo desajeitado, todo lado contrário. Faculdade. Qual faculdade alguém vai dizer? Também eu pesquisando sobre isso, buscando como é que a gente pode ajudar o mercado com relação a essas informações e principalmente na capacitação, o que a gente tem visto assim, ó, inclusive para salários mais altos aqui, o cara pediu assim, engenharia logística, para vocês terem uma ideia do nível de qualificação que se espera por causa da senioridade e da experiência para resolver os problemas de ajustes de inventário dentro das empresas, porque é crônico isso, em qualquer empresa que vocês escolherem aí, pode escolher qualquer uma, aponta para ela, tu vai ver com profundidade, se tu começa a analisar, eles têm seríssimos problemas. E aí, a formação, cara, claro, se tu for um tecnólogo, ótimo, se tu fizer administração, serve. Qualquer faculdade voltada aqui seria, obviamente, mandatório. Agora, se tu tem um tecnólogo, uma engenharia, obviamente, está dentro da área, tende a buscar o atendimento à vaga. Novamente, tu precisa ser formado. A faculdade talvez seja menos, claro, não vai ser veterinário, né, e querer fazer, se candidatar a uma vaga de analista de estoques, porque vai ser difícil, mas
Se tiver alguma faculdade afim, contabilidade, pode ser visto aqui. Claro, se tu pega uma faculdade de contabilidade, o cara trabalha nessa área, fez uma formação de analista com a Prolog, cara, esse cara vai conseguir se colocar. Contabilidade, administração, tecnólogo, todos eles eu tenho plena convicção que atenderão à necessidade da vaga, mas fundamentalmente aqui a parte do Excel. Eu acho que é importante só a gente rever a questão das funções. O analista de estoques faz o quê? Cara, faz inventário, sim, ele vai lá no campo, lá no Gemba, lá dentro do depósito e vai fazer avaliações. Por exemplo, se ele estiver posicionado no varejo, é possível que você precise viajar, porque pega uma rede de varejo nacional, o analista de estoques, ele é um auditor corporativo que vai visitar as lojas da rede no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, Fortaleza, Ceará, São Paulo, vai visitar as unidades e vai auditar os estoques e vai tecer, por exemplo, análises sobre isso. Olha, as divergências, os problemas, recomendações na parte de processo. Então, novamente é importante, essa vaga aqui, ela se destaca, ela é bem remunerada dentro do ambiente da logística, porque obviamente nós vamos ter ali os auxiliares de logística, nós vamos ter o separador, o conferente, então o analista vai estar acima dessa galera toda. É muito interessante, isso é uma boa prática e eu recomendo isso inclusive para as empresas, que o analista de estoque seja prata de casa. Isso é muito importante, porque é um cara que conhece o produto, conhece o processo das empresas e ele pode ter uma assertividade muito maior quando estiver avaliando o problema da acuracidade dos estoques. Qual é a único porém? Esta pessoa, no perfil dela, ela tem que ser muito crítico, porque ela não pode aceitar o erro dos estoques como algo comum, como algo corriqueiro. E é importantíssimo essa atitude crítica. Inclusive, se você tem dúvidas assim, quais são as atitudes importantes, a gente já tem um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá também. Então, cara, aí está o segredo do negócio, porque eu vejo as empresas se acostumando a trabalhar com baixa curacidade de estoques. Estava aqui eu reunião com um cliente esses dias e o cara estava dizendo assim, olha, nós tivemos aqui R$500 mil de ajuste de inventário no ano passado. Cara, R$500 mil paga investimento na formação de um analista, paga investimento em tecnologia, paga investimento na melhoria dos processos, paga até consultoria, WMS, coletor de dados. Cara, paga um puta projeto somente aí para mitigar a diferença de inventário. Então, por isso que eu costumo dizer, as empresas estão se acostumando a ter o problema do ajuste de inventário e se tornou isso comum. E, na verdade, o que a gente está dizendo aqui, cara, esse é um problema seríssimo de qualquer operação, porque ele diz o seguinte, no final do dia, cara, se tu tem acurácia ruim, tu não tem controle sobre os teus processos. E aí que vem o grande valor agregado do analista de logística, de estoques. Aqui vem o grande valor do nosso analista de estoques, porque ele precisa trabalhar com a experiência dele, com a senioridade dele, no foco em quê? Ó, processo. Aqui vai estar a solução do problema. Porque se tu ficar ajustando inventário, esse negócio não acaba nunca mais. Então o que a gente precisa fazer? Obviamente ajustar o inventário e aí vem a análise crítica sobre isso que a gente ensina através do PDCA e etc. E obviamente na capacitação a gente vai aprofundar sobre isso, que é, cara, espera um pouquinho, por que eu estou tendo ajuste de inventário nisso? Aonde é que está a causa raiz? Aí vem a metodologia para a gente achar a causa raiz e normalmente ela está basicamente aqui no processo. Pode eventualmente achar a questão de treinamento da equipe, pode achar a questão de tecnologia, pode achar a questão, como eu citei anteriormente aqui, a própria avaria, mas cara, o cerne disso está aqui. Então, é aqui que a gente vai ter que mexer para evitar ou mitigar ou diminuir os ajustes de inventário. Obviamente, nunca vai chegar no zero, mas nós vamos persegui-lo, nós vamos trabalhar cotidianamente para ter menos ajustes de inventários um dia após o outro. Queridos, eu queria ver os seus comentários aqui na plataforma.
que nível de ajuste de inventário vocês têm nas suas operações. Eu fiz uma pesquisa aqui no Telegram, inclusive eu pedi pro Vini postar aqui o resultado da pesquisa. Cara, olha o tamanho. Se o teu estoque é R$1 milhão e você tiver ajustes de 5% ao ano, olha a quantidade de grana que existe aí como oportunidade para essa empresa se tornar um pouco melhor na melhoria de processos através do trabalho do nosso analista de estoques. Meus queridos, é isso que eu precisava dividir com vocês hoje. Não se esqueçam, todas as terças-feiras às 20 horas, estamos ao vivo com o nosso aulão. Um aulão, cara, que tem sido muito legal. Eu adoro estar lá com vocês, porque, cara, às vezes eu tenho lá 300 pessoas juntos ali, conversando comigo, aprendendo de forma, tirando a sua noite de folga, terça-feira à noite, deixando de futebol, de ver Big Brother, deixando de namorar, sei lá, fazer o seu lazer para estar estudando de forma profunda aqui conosco no Ser Logístico. Portanto, cara, se você precisa participar, por favor, bota aqui na landing page do aulão o teu e-mail para que a gente também envie um e-book de cada aula. Então, não somente tu tem a aula para estudar, mas daí tu vai receber um material complementar aí, que o e-book às vezes tem uma planilha eletrônica, às vezes tem um PowerPoint, às vezes tem algum artigo que a gente envia para vocês, beleza? Era isso por hoje, um beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!